Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão em Cristo. Que você seja um estudante, um pesquisador da palavra de Deus, que examine as Escrituras. E o tema de hoje está escrito. Por que esse tema está escrito? Porque toda a nossa fé, toda a nossa base religiosa deve ser baseada no que está escrito. Nós devemos analisar cada ponto da Bíblia Sagrada, não podemos ter orgulho para não criar em nós um preconceito contra a palavra de Deus. Precisamos ser atentos, examinando cada ponto com oração, com jejum, pedindo a Deus sabedoria para que sejamos pessoas capazes de compreender as maravilhas que tem dentro das Sagradas Escrituras. Porque quando Jesus disse que a gente erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, São Mateus 22, verso 29, é uma realidade. Então nós devemos examinar as Escrituras para não cometermos erros, para não errarmos, para não pecarmos contra Deus e contra a sua palavra. Então é preciso que todos estudem a Bíblia, sem preconceito. Nós estamos na escola de Cristo, estamos aqui para aprender. E o que eu tenho a dizer a cada um, que não confie em mim, mas que vão às Escrituras, examine a palavra de Deus, tire as suas conclusões pelo que está escrito, não pelo que eu falo. É um dever de cada um. Por isso o Senhor Jesus também disse no Evangelho de João, capítulo 5, 39, diz que examine as Escrituras, porque cuidas ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então, se é um dever meu, seu, de examinar as Escrituras, então é algo particular, individual de cada um. E todos têm o direito de examinar. Vocês não devem seguir pelo que estou falando. Não, vocês têm que examinar, tirar suas próprias conclusões. Porque quem vai vos guiar em toda a verdade é a pessoa do Santo Espírito de Deus. Ele ficou aqui para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. E só Ele pode nos convencer do que estamos certo ou do que estamos errado. Só Ele pode fazer isso. Mas para isso eu tenho que dedicar tempo e estudo à Bíblia Sagrada. Não crer no que diz a teologia, não crer no que diz o homem, mas crer no que diz a palavra do Senhor. Por isso, ao estudar a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que nós não podemos pender nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguir o caminho reto que a Bíblia nos instrui. É preciso que haja esforço, dedicação de cada um individualmente. E somente Deus pode nos orientar, guiar em toda a verdade. Pois o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João 17:17 que tua palavra é a verdade. E precisamos ter muita cautela, estudar bastante, já que nós vivemos num mundo em que o pai da mentira, que é Satanás, que engana todo mundo, ele tem a capacidade de levar as pessoas a desviar do caminho do Senhor. Ele fez isso com os judeus, ele fez isso com as igrejas. A igreja católica desviou do caminho do Senhor, as igrejas protestantes, as igrejas adventistas, o judaísmo, todos desviaram do caminho do Senhor. Por que desviaram? Porque deixaram de examinar a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o caminho seguro para cada um de nós. Por isso, não há segurança em nenhuma denominação religiosa. A segurança existe no estudo da palavra de Deus. E isso é algo individual para cada um fazer isto. É estudando a Bíblia que você vai conhecer a verdade. Por quê? Não há nenhuma placa denominacional que vai te guiar ao céu. Quem guia ao céu é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, através do estudo da palavra de Deus, porque ele disse, examina a Escritura, que ela testifica de mim. Então é preciso que cada um individualmente estude a Bíblia. Por isso aqui, qual foi a orientação dada a Josué? E essa mesma orientação é dada também a nós. Diz aqui no livro de Josué 1, versículo 8. Diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, medite nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que está escrito. Assim farás e prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Se queremos ser próspero, atenda à palavra de Deus. Seja atento aos seus ensinos, observa tudo o que está escrito,
Analise por você mesmo. Você não deve seguir o homem. Eu peço encarecidamente que não me siga. O que eu peço a vocês é que vão às Escrituras e estude a palavra de Deus. Pesquise, analise cada ponto. Tire as vossas conclusões pela palavra do Senhor, não pelo que eu falo, mas pelo assim diz o Senhor. Deve ser a vossa regra, deve ser a vossa norma. É tão claro que no livro de Josué, capítulo 23, verso 6, diz assim: Sê, pois, forte e velai para pôr em prática tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então não posso desviar do que está escrito. Eu tenho que obedecer, atender, analisar e tirar minhas conclusões pela palavra do Senhor. Porque é Ele que vai me convencer. As minhas palavras não têm poder de convencer ninguém, mas é você estudando a Bíblia que você vai ter esse convencimento que é pelo Santo Espírito de Deus. Então estude, meu querido amigo e irmão. No livro de Esdras, quando Esdras veio do cativeiro babilônico, ele agora precisava buscar algo para se fortalecer. E onde ele foi buscar? Nos escritos. Lá ele teve toda a informação que ele precisava fazer, desde o trabalho do santuário, o trabalho do sacrifício, todo o sistema, as festas, tudo estava escrito. É lá que temos que buscar. Por isso Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Quando Jesus disse isso, não existia o Novo Testamento. Jesus está referindo justamente ao Antigo Testamento, que é desprezado por grande classe do povo religioso. Milhares de pessoas não estudam o Novo Testamento, o Antigo Testamento, desprezando os ensinos dados ao judaísmo, esquecendo os ensinos dados, entregue a Moisés para o povo de Deus. Por isso diz aqui no de Esdras as seguintes palavras: estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. É lá que devemos buscar nossa orientação, nosso ensinamento. Está escrito nos livros de Moisés. Prosseguindo, diz a palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 15, nota o que está escrito aqui. Fez proclamar e publicar em todas as suas cidades em Jerusalém o seguinte aviso: sai pelos montes, trazei ramos de oliveira cultivada e de oliveira selvagem, ramos de mirta, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer as cabanas, como está escrito. Então, a grande massa do povo cristão, como despreza a Bíblia Sagrada, tem desprezado também as festividades que o Senhor estabeleceu, como a Páscoa, como as festas das semanas, que é chamado de Pentecoste, e as festas das cabanas. Por quê? Colocaram na sua mente, na sua ideia, que foram cravadas essas festividades na cruz. Falta de entendimento, falta de estudar a Bíblia. A Bíblia não disse nada disso. Não está escrito isto. Então são interpretações dos homens que fazem com que as pessoas desviem do caminho do Senhor. E é o que o Senhor disse, que os fariseus não entram no reino de Deus, mas não entram e nem deixam os outros entrarem. São raça de víboras. São esses intérpretes que dizem são mestres religiosos, que interpretam a Bíblia segundo o seu ponto de vista, em vez de deixar que o povo estude a palavra de Deus. Por isso nós vemos, as igrejas impõem sobre os seres humanos medo. Dizendo, olha, se você não pertencer ao meu grupo ou à minha igreja, você vai para o inferno, você é do diabo, você é de Satanás. Não é desta forma, gente. A Bíblia ficou para que cada indivíduo estude, cada indivíduo pesquise. Por quê? Primeiro, vocês não foram batizados no meu nome. Segundo, eu não derramei sangue por vocês. Eu não comprei vocês com meu sangue. Porque quem fez isso é Cristo.
a ele vocês devem o respeito, o amor e a obediência. É as suas palavras. Não é a placa de uma igreja, não é o ensinamento de um mestre religioso, não. Mas é assim diz a palavra de Deus, essa é a regra para cada um. É o assim está escrito. É o dever de cada um de nós. E nós devemos ter paciência e entender que cada um tem que estudar, tirar suas conclusões, porque eu não sou juiz e nem guia de ninguém. Quem é o vosso juiz e guia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, olha, eu não vos julgo, mas Moisés vão julgar vocês, porque vocês não obedecem o que está escrito. Está escrito isso na Bíblia. Jesus disse, eu não vos julgo, mas a palavra julgarão vocês. Então é preciso que cada um examine. Nota o que diz no Salmo, capítulo 40, versículo 8. Esse salmo referindo a Jesus, Jesus disse que dele tudo estava escrito. Quer conhecer o Senhor Jesus Cristo? Estude as Escrituras. Estude o Antigo Testamento. Estude também o Novo Testamento. Mas estude a Bíblia. Pesquise. E no Salmo 40, verso 8, diz, então eu disse, eis que venho e no rolo do livro está escrito a meu respeito. Tudo estava escrito a respeito de Cristo. Mas Jesus disse em São João 5,39, examine as Escrituras que de mim testifica. Essa é a necessidade de cada um estudar. No livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, verso 13, Daniel diz o seguinte, que toda desgraça tinha vindo ao povo de Israel por desobedecer a palavra de Deus. Tinha sido levado em cativeiro, eles tinham quebrado o sábado do Senhor, eles tinham quebrado os anos sabáticos, eles tinham quebrado as festividades bíblicas, desobedecido, então veio a desgraça sobre o povo. Da mesma maneira hoje a desgraça está vindo sobre o mundo por desobediência à palavra de Deus. Os homens, os mestres religiosos põem as suas ideias, os pastores que são gananciosos, ambiciosos por dinheiro e não pela verdade, facilita para que o mundo entre dentro da igreja para adquirir mais membros, mais arrecadação e não estão preocupados com sua salvação. Então eu digo para vocês o que está escrito no livro de Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Não confie no homem. Vai às Escrituras, que é algo individual entre você e Deus. Tome as decisões pelo que está escrito, não pelo que eu digo, ou porque um pastor diz, ou porque um rabino diz, ou porque diz o Papa, ou porque diz um pai de santo, ou porque diz Buda, ou porque diz Maomé. Não. Vai pelo que diz a palavra de Deus. Ela é a verdade. E nela contém a luz que precisamos, pois no Salmo 119, verso 105, diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A desgraça que vem sobre Israel e que vem sobre o mundo são desobediência à palavra de Deus. Por isso, Daniel 8,13 diz o seguinte, toda essa desgraça nos veio de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Nós, porém, não nos esforçamos por agradar o Senhor, nosso Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados, levando a sério a sua fidelidade. É importante sempre sermos atentos à obediência da palavra de Deus. Toda desgraça vem sobre qualquer um de nós, sobre família, sobre país, sobre indivíduo, é a desobediência à palavra do Senhor. E não podemos ter orgulho, mas temos humildade de examinar a Bíblia e dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer. Deve ser a nossa maneira de pensar e agir. É tão claro que Cristo combateu Satanás no deserto da tentação usando a Bíblia, porque Satanás também ele usa a Bíblia. A Bíblia diz bem claro que ele se transforma em anjo de luz, seus ministros de justiça. Então, se você não tem um fundamento bíblico, o estudo dentro da palavra de Deus, você será enganado por Satanás. E Jesus combateu Satanás usando a palavra de Deus, porque está escrito. E Satanás também disse, está escrito que dá ordem aos teus anjos para que te proteja.
Então é preciso estudo da palavra de Deus para que você discirna entre o que está certo e entre o que está errado. Mas quem vai te guiar em toda a verdade será o Santo Espírito, mas aqueles que estudam a Bíblia. Somente os assíduos estudantes da Bíblia verão e compreenderão o que é verdade. Os que não estudam a Bíblia terão sua casa formada sobre areia. Ao vir a tempestade, a sua casa será levada por qualquer vento de doutrina. Por isso é preciso estudar a Bíblia. E no livro de São Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu a Satanás. Ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo disse que nós não vivemos só do pão, mas vivemos da palavra que está escrita, que é a palavra de Deus. Como está em São João 17:17, santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. Essa palavra verdadeira, ela te fortalece o seu entendimento, te dá conhecimento das Sagradas Escrituras e te ensina a tomar decisões de acordo com a palavra do Senhor, não de acordo com o que diz a igreja, não de acordo com o que diz o homem, mas de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras. É um dever seu estudar a Bíblia, pesquisar e analisar. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11, escrevendo Paulo aos Hebreus, olha o que Paulo escreveu. Então eu disse, eis que eu vim, ó Deus, para fazer tua vontade, como no livro está escrito a meu respeito, referindo a pessoa de Cristo. Cristo veio fazer a vontade do Pai, segundo o que está escrito. Então toda a minha fé, toda a minha consagração a Deus tem que ser baseada no que está escrito. Não pode ser baseado no achismo. Aí eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele tipo. Não existe achismo dentro da fé. É o que está escrito, é a base nossa de permanecermos fiel à palavra de Deus. E é importante analisarmos para que não criamos rivalidades dentro de nós, apoiando a ideia de um ou a ideia do outro, mas tiramos decisões pelo que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Por isso o apóstolo Paulo fez um alerta aos Coríntios, no capítulo 4, porque criaram a divisão na época de Paulo. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Apolo, e Paulo combateu isso. Nós todos somos de Cristo, e como somos de Cristo, temos que buscar obedecer a Cristo. Eu não peço que ninguém me siga. O que eu mais peço nos meus estudos é que vocês estudem a Bíblia por vocês mesmos. Eu não sou guia de ninguém. Eu não sou responsável para dar a vocês a vida eterna. Mas a minha obrigação como cristão é dizer que vão às Escrituras, estude e conheça a Cristo como Senhor e Salvador de vossa vida. Essa é minha responsabilidade. Uma voz que clama, vai às Escrituras. Busque estudar a palavra de Deus. Busque ter um relacionamento com Cristo. Busque estabelecer vossa fé no Senhor. Porque o homem ele é sujeito a quedas. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo centenas de homens de Deus que caíram. Salomão, Davi, Abraão, vários outros homens, como também Jacó. Homens tiveram falhas e caíram. Caíram sim, erraram, mentiram, enganaram-se. Mas na palavra de Deus nós temos a verdade. E Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo, ele é a verdade, ele é a vida. Eu sou apenas pó. Então te convido a estude a Bíblia, examine. E Paulo dizendo essa questão, que havia divisão entre os irmãos, porque um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Isso não é bíblico. Isso Deus não agrada disso. Nós devemos todos puxar rumo ao céu, não em divisão. Mas devemos ter humildade também de analisar, tirar nossas conclusões, cada um tira suas conclusões, pelo estudar da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Por isso aqui em 1 Coríntios 4, 6 diz assim, estas coisas, irmãos,
expliquei em figura a respeito de mim e Apolo, para que vosso aproveito, para que de nós aprendais a regra, nada além do que está escrito. Não fiqueis cada qual torcendo por um contra o outro. Mas vão às Escrituras. É lá que está o nosso esconderijo, é lá que está o nosso entendimento e conhecimento. É lá que eu convido a vocês a pesquisar a palavra de Deus. Por amor de Jesus, estude. Estude sobre a questão do santo sábado, o Shabat de Deus. Examine, porque ele é um sinal entre você e Deus. Isso é muito sério. Examine o dia de guarda que Deus determinou. Examine o calendário do Senhor, não o calendário do homem gregoriano, mas o calendário lunar. Você deve estudar com dedicação, com oração, para que compreenda a obedecer este calendário que Deus determinou. É tua obrigação. Você não tem que me seguir, mas você tem que estudar a Bíblia por você mesmo. E pesquisar por você mesmo, porque é um dever de cada um. E quando nós buscarmos estudar a Bíblia de todo o nosso coração, quem vai nos guiar em toda a verdade é o Santo Espírito de Deus. E vamos todos nos unir a Cristo, porque nós vamos ter Cristo como nosso líder e como nosso Senhor, como nosso guia. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é a Ele que eu digo a vocês que vocês devem ir. Não me siga, mas siga o Senhor Jesus Cristo, como eu estou lutando cada dia para seguir o meu Senhor. Então eu digo, aprenda de Cristo, aprenda dele e obedeça a ele. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecido sou pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu imenso amor. Peço nesse momento, primeiramente, que perdoa os meus pecados, que são muitos, diante de ti. Me ajuda, Senhor, ter humildade para compreender mais a tua palavra. E que teu Santo Espírito não se retire de nós, Senhor, mas que nos conduza em toda a verdade para nos preparar para a tua breve volta. Peço, Senhor Deus do céu, que salve minha família. Salve meus amigos e irmãos, que são os tesouros que o Senhor me deu em minhas mãos. São a minha família e os meus amigos. E todos quanto ouvem esses áudios, Senhor, que tomam decisão, salva-os e que eles sejam examinador da tua palavra, Senhor Deus do céu, pesquisador da tua palavra. Peço, Senhor Deus do céu, que nos ajude por amor do teu Filho amado. Não deixa nós sermos enganados pelo pai da mentira, mas sermos guiados pelo teu Santo Espírito, que nos guia em toda a verdade. É que te pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve algum valor, alguma importância para você, compartilhe. Incentive outros a estudar a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.